Aleluia! Glórias ao Eterno Todo-Poderoso. Nós vamos trazer mais uma palavra de Deus nessa noite. Amém? No mesmo texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, vamos ler até o versículo 6. Mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra que nós nunca ouvimos aí nessa noite. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Aleluia. Esse texto anuncia quem é o nosso Deus, o Deus que pregamos, o Deus que servimos, o Deus da Bíblia. O mesmo Deus do Salmo 90, versículos 1 e 2. Aquele que é de eternidade a eternidade. O Criador certo, conforme nós falamos no último culto. Esse texto é a apresentação do nosso Deus. Amém? Através desse texto e desse livro de Apocalipse, o Criador, e de toda a Bíblia, o Criador ordenou que anunciemos ao mundo e preguemos para o mundo inteiro o que o nosso Deus, o que o Criador, o verdadeiro Criador, é capaz de fazer, planejou e vai fazer. Fez e vai fazer. Amém? Você está entendendo? A Bíblia está falando de Deus. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, é o que Deus me ordenou anunciar. Deus mandou contar como Ele é. Deus mandou contar o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. E é isso que fazemos quando pregamos. Nós contamos o que o Criador prometeu fazer. O que Ele fez e o que Ele prometeu fazer. Amém? Deus, o Criador, o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele vai fazer agora. O que o Criador da Bíblia vai fazer agora. Amém? O que Ele fez e o que Ele vai fazer agora. E esse texto, no versículo 5, diz: e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Está se referindo a Deus, onde Deus vence totalmente. Onde Deus vence totalmente e cria novos céus e uma nova terra de matéria. Amém? Visível. Para os seres humanos, para a humanidade, para todo aquele que crê. Deus prometeu criar um novo céu e uma nova terra. Também está escrito em Isaías 65, versículo 17 em diante. Ele diz: vejam, eu crio um novo céu e uma nova terra. E segundo o relato de Isaías capítulo 65, do versículo 17 em diante, o Criador, o próprio Deus, diz que nesse novo céu e nessa nova terra as pessoas viverão para sempre. Mas ele não diz que é um mundo de fantasmas, um mundo só de espíritos. Ele fala de pessoas de carne e osso, que viverão para sempre. Não morrerão mais. Não experimentarão a morte. Não adoecerão. Não terão dores e sofrimentos. É o que Deus diz. Deus da Bíblia. Amém? É o que Deus diz. Eu me alegro com esse texto de Apocalipse 21,
Porque o Espírito Santo me revelou, me fez entender que esse texto e todo esse livro de Apocalipse mostra o triunfo total de Deus. Sabe, a vitória que todo mundo espera de Deus. Quando Deus vence o diabo, quando Deus vence o inferno, quando Deus vence tudo. Amém? Quando Deus manifesta a vitória total. E Deus elimina do planeta o pecado, Deus elimina o diabo, Deus elimina o inferno, Deus elimina as dores, as doenças, Deus elimina a morte. Então Deus recria tudo. E não há mais, o mal não existirá mais. O mal não atingirá mais a humanidade, não atingirá mais os homens, não atingirá mais a criação, nem o universo. É o triunfo total do Deus da Bíblia. A vitória total e final do Deus da Bíblia. Amém? A vitória em que não haverá mais lugar para o mal nem para o pecado. Verdadeiramente, efetivamente. Embora todos aprenderam que isso aqui, esse momento dessa vitória completa, não é para o ser humano, não é para nós. Todos, a maioria pensaram, não é para esse mundo, para esse planeta. Não é para essa criação de matéria visível, de carne e osso. Mas para o mundo espiritual. Tudo empurraram para o mundo espiritual. Mas a Bíblia relata nesse texto que o tabernáculo de Deus agora está com a humanidade. E depois que o ser humano sai desse mundo, ele não é mais humano. Ele não tem mais carne e osso como o ser humano. E a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus habita com a humanidade. Amém? Deus habita com eles. E Deus, o Deus da Bíblia, viverá junto com os homens. Viverá junto com os homens. A Bíblia diz que nós seremos a habitação de Deus. Mas a habitação completa. Nós, todos aqueles que cremos, a Bíblia diz que nós passamos a ser a habitação de Deus, mas ainda precisa ser completa. Deus precisa controlar totalmente o ser humano. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Mas ninguém no planeta hoje ainda é controlado 100% pelo Espírito de Deus. Mas isso terá que acontecer. Faz parte dessa vitória de Deus. Amém? Faz parte dessa vitória de Deus. Durante muitos séculos se falou da vitória de Deus, uma vitória espiritual. Porque a religião espiritualizou Deus. Mas Cristo fez completamente o contrário. O que significa a religião espiritualizou Deus? A religião diz que tudo de Deus é só no mundo espiritual. Assim também, tudo de Deus. Como a religião diz que tudo de Deus é só no mundo espiritual, a religião também tratou a vitória final de Deus, do Deus da Bíblia, como uma vitória só para o mundo espiritual. Para a glória, para o arrebatamento, ou para o dia do juízo, ou para depois da morte. Ou seja, não para esse corpo físico de carne e osso, não para esse planeta de chão, de céu, de ar, de vento, esse planeta de seres humanos, de animais, de árvores, desse universo de matéria considerada visível. A religião disse que não é para essa matéria, não é para esse mundo visível, que é para o mundo espiritual. Tanto a cura das doenças, como a retirada do pecado do mundo. Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a religião diz que é para o mundo espiritual. Quando diz que verdadeiramente ele levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades, dizem é para o mundo espiritual. E assim também se tratou o Apocalipse. Vocês estão entendendo? O maior erro, o maior engano da religião no mundo todo, durante 2000 anos, foi começar a tratar as coisas de Deus todas como só para o mundo espiritual e terminar tratando como só para o mundo espiritual.
O novo céu e a nova terra. João viu o novo céu e a nova terra. Aí a religião diz, é no mundo espiritual. Vai acontecer no mundo espiritual. Porque enquanto estivermos nessa carne e nesse osso, não pode acontecer. Porque Deus não é para a matéria. Deus não é para o mundo visível. A religião espiritualizou Deus. É isso que significa espiritualizar Deus. E isso não é uma brincadeira, isso é sério, isso é grave. Porque essa não é a verdade. É o contrário disso, é o oposto disso. Até 4.000 anos, durante todo o Antigo Testamento, a religião e os profetas espiritualizaram Deus. Ou os profetas tentaram ensinar do jeito certo, mas o mundo não aceitava, e a religião não aceitava. Não entenderam. Os profetas foram perseguidos por pessoas de outros países, mas também foram mais perseguidos pela própria religião deles. Foram mais perseguidos pelo próprio povo de Israel. Quem mais perseguiu os profetas foram os reis de Israel, foram pessoas de Israel. Vocês estão entendendo? Porque os profetas traziam uma revelação sobre Deus que a religião não aceitava, que a tradição de Israel não aceitava. Porque para a religião, Deus é sempre um ser do mundo espiritual. E que tudo de Deus é sempre no mundo espiritual, onde não pode interferir nesse mundo visível. Para que não mexa nas coisas dos homens. A verdade é essa. As pessoas não querem que mexa nos seus impérios, nas suas coisas. E no Novo Testamento, Deus veio de uma forma completamente oposta à forma que a religião ensinava, à forma que a religião pregava. Deus veio em forma de matéria visível. Deus veio em carne e osso. É mentira ou verdade? Deus não veio como os tradicionais dizem até hoje. Ah, o novo céu e a nova terra são para o mundo espiritual. A vitória final são para o mundo espiritual. Qual é o mundo espiritual? Eles dão nomes ao mundo espiritual. Eles dizem o arrebatamento, o dia do juízo, depois da morte ou na glória. Ou a glória. Existem 4 nomes, acho que existe até mais. Nomes que a igreja e a religião, a tradição teológica, a tradição da religião, deram para as coisas de Deus. Tudo que se refere a Deus, a religião disse, é no mundo espiritual. Mas quando Deus veio em carne e osso visíveis, apalpáveis, concretos, audíveis. Amém? Deus veio em carne e osso. Deus veio numa forma que essa humanidade de carne e osso podia vê-lo, pôde tocá-lo. Agora, se vocês analisarem as cartas dos apóstolos, o início de cada carta dos apóstolos, como 1 João capítulo 1, vocês vão ver que eles apresentam e se alegram e ficam empolgados, e eles não desviam a sua mensagem, não falam de uma pregação solta, eles não falam de um assunto solto, eles falam de um assunto específico. Eles falam diretamente de um assunto só, e eles se concentram só naquele assunto e desenvolvem. E quando é que a ciência, os cientistas, os doutores sabem que um assunto não está solto, que a pessoa não está falando de várias coisas soltas, abstratas, sem sentido? Quando o assunto é desenvolvido e vai crescendo e vai aumentando. Quando se usa uma metodologia crescente, que vai falando do assunto e vai se aprofundando. E o assunto vai crescendo. Entendeu? Como uma planta que nasce, a semente que se planta, porque o propósito é ver a árvore. É ver aquela árvore, amém? O resultado daquela semente no futuro.
Ninguém planta uma semente pensando e dizendo assim, essa semente não vai dar, não quero que cresça. E ninguém planta uma semente falando de estrelas. Vou plantar essa semente aqui, mas as estrelas são tão brilhantes. A pessoa planta a semente com o pensamento e o propósito de que ela produza, que ela cresça e se torne uma árvore, e dê frutos e dê resultado. Amém? Assim também é quando alguém fala de um assunto específico, concreto. E o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 1, ele fala e descreve em detalhes e vai desenvolvendo o assunto de Deus, provando que Deus é o oposto que a religião fala, do que a religião ensina. Que Deus é o oposto, as coisas de Deus são opostas a dizer que tudo de Deus é no mundo espiritual. É o oposto disso. É o oposto disso. Quando falam de novo nascimento, fala só no espírito, só no mundo espiritual. Quando fala de cura, só no mundo espiritual. E quando falam da vitória total e final de Deus, quando falam de Deus vencer tudo, e de Deus transformar tudo e mudar tudo, e do novo céu e da nova terra, se fala no mundo espiritual. Mas quando Cristo veio, quando Deus veio numa forma que o povo de Israel não aceitou. A religião não aceitou, os teólogos não aceitaram a forma com a qual Jesus veio. Não aceitaram. Porque para eles Deus era um Deus muito santo no mundo espiritual, um Deus religioso. E Cristo veio numa forma conhecida. Cristo veio numa forma que estamos acostumados. Uma forma humana, uma forma de homem. E ele era simples e comum. Amém? Por quê? O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus veio para nós. Que Deus é para nós. Deus é para esse mundo visível. Deus é para essa matéria. Deus é... mas Deus... O que você quer dizer? Que Deus também é para esse mundo visível? Que Deus também é para essa matéria? Não. Eu estou dizendo que Deus é só para nós. Deus é o autor da matéria e Ele veio para essa matéria. Deus veio para nós. Deus nos criou. A religião fala tanto do mundo espiritual. Deus habita na glória. No mundo espiritual. Onde Deus mora? Na glória. No mundo espiritual. E onde vamos encontrá-lo? Na glória. No mundo espiritual. E a Bíblia diz que Deus veio habitar em nós. Deus veio habitar em nós. A Bíblia diz, ele fez de nós casa morada de Deus em espírito. Casa morada de Deus. Amém? Isso significa que as coisas de Deus são para acontecer aqui. No mundo físico, no mundo visível. A religião não tem Deus por causa disso. A religião não entende Deus e a religião não tem Deus. Não tem o Deus completo, não tem o Deus total, não tem o Pai. A religião não tem a presença e a manifestação do Pai. A religião não tem. E a religião ensina que ninguém pode ter. A religião diz, nós temos Deus, mas não o completo, não o Pai. Não podemos ver o Pai face a face, não podemos viver e conviver com o Pai face a face. Ela diz, porque nós não temos o Pai. A religião diz, nós ainda não temos aqui o poder que vai criar o novo céu e nova terra. Não temos ainda aqui o ser da vitória total e final. Nós vamos ter que sair daqui para encontrá-lo lá, no mundo espiritual. Esse é o ensino convencional que está há 2000 anos no mundo e nas igrejas. E a Bíblia mostra que Deus veio de uma forma oposta. Deus veio habitar em nós. Amém? Ele veio para o mundo de humanos, nasceu como humano, morreu como humano. Amém? E ressuscitou como humano ressuscitado. E está vivo desde então. Amém? Como humano ressuscitado. Vivo. Cristo vive hoje a vida
Eu vou provar para os irmãos agora que a religião está errada, com esse ensinamento de que tudo é para o mundo espiritual. Uma coisa muito simples. A vitória total e final fala que o nosso corpo será transformado. Que nós que esse corpo nosso não será mais um corpo sujeito às doenças, nem à morte física. Será um corpo... A pessoa pensa que Deus vai trocar de corpo. Você não vai ter mais essa aparência que você tem. Que você vai ter um corpo agora como de um anjo, ou como de espíritos, de fantasmas, ou de seja do que for. Não vai ter mais corpo de carne e osso. Que você não vai ter mais corpo de carne e osso e nem vai parecer mais com o que você se parece. É o que a teologia diz. Entendeu? Mas vai ter um corpo do mundo espiritual. Não é isso? Esse é o ensinamento que vem 2000 anos na igreja e no mundo. Mas eu vou lhe dizer agora a prova de que a religião está errada. A vitória de Deus se chama redenção. É a redenção do corpo. Um corpo mortal. 1 Coríntios capítulo 15. Todo o texto descreve em detalhes o que é a redenção. A Bíblia diz: porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, a Bíblia diz: se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória, ninguém morrerá mais. A morte, que é um demônio, um espírito maligno, não poderá mais tirar a vida dos seres humanos. Não poderá mais atingir os homens na terra. Por quê? Porque a força porque o aguilhão da morte é o pecado. A desculpa da morte. A morte mata por causa do pecado. E a força do pecado é a lei. E a Bíblia diz que por meio de Cristo, Deus nos tirou de debaixo da lei. E Deus revela essa vitória e manifesta essa vitória agora no final. Amém? E todas as pessoas não morrerão mais. Deus tirará a morte do planeta Terra, da criação. Deus quer honrar o nome dele aqui, onde ele criou. Amém? Não no mundo distante. Deus quer desfazer as obras do diabo aqui, onde elas foram feitas, não na glória, não no mundo espiritual. Então a redenção é quando o corpo deixa de ser mortal, deixa de ser sujeito às doenças e passa a ser um corpo imortal, um corpo que não está sujeito às doenças. Nenhuma doença. Como antes do pecado. Esta é a redenção. Amém? A redenção, como nós falamos, o plano da redenção eterna. Olha, está escrito na Bíblia. Esta é a mensagem de Deus, o que eu estou falando. Esta é a mensagem que nós pregamos. Isaías 65, versículo 17 e diante diz que depois que Deus criar novos céus e nova terra, ninguém morrerá mais fisicamente. E se fosse no mundo espiritual, não precisava nem Deus falar isso. Para que no mundo espiritual, no mundo chamado espiritual ou na glória, Deus ia dizer: não haverá mais morte? Não precisa dizer. Lá os anjos não morrem. Os anjos não morrem. Onde é a morte? No planeta, na criatura humana, na carne, no osso humano. É onde Deus prometeu tirar. Amém? Mas vamos à prova agora. A redenção é a vitória de Deus, então. A redenção não só do nosso corpo, mas a promessa de Deus e a vitória de Deus é a redenção do céu e da terra. Amém? Faço novas todas as coisas. Eu crio novos céus e nova terra. Aí João diz: então vi um novo céu e uma nova terra. Isso é a redenção. Isso é a redenção. Não haverá mais morte. A natureza não morrerá mais. As árvores, as plantas. Não haverá mais pragas. Não haverá mais o mal. Nem o pecado haverá mais. Não existirá mais o pecado. Nós viveremos de novo no paraíso. Amém?
De novo. E agora a prova de que a religião está errada. Sabe qual é a prova? Escute agora o que eu vou dizer. Esta redenção é a vitória de Deus, não é? Não é? A redenção não é o novo céu e a nova terra e um corpo que não morre e que não adoece? Corpo vencedor? Um corpo que não peca mais? Uma pessoa que não peca mais? Nunca mais, jamais. Que não tem mais o pecado na natureza humana mais. A velha natureza desapareceu. Essa é a redenção. Esse é o novo céu e a nova terra. Essa é a nova criatura. Amém? Não é isso? Aí alguém diz, só no mundo espiritual. A religião diz só no mundo espiritual, só no mundo espiritual. Ninguém vai viver isso aqui, só no mundo espiritual. Não pode ser vivido aqui. Deus não fez isso para aqui. Mas a Bíblia diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos como em carne e osso. E a Bíblia diz que ele não morre nunca mais. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele veio da onde? Ele nasceu aonde? Onde ele nasceu? Nasceu do ventre de uma mulher. Ele foi tornado humano, totalmente humano. Ele se cansava, ele sentia sede, sentia fome, amém? Ele dormia, humano. E ele morreu naquela cruz e foi sepultado, amém? E Deus então cumpre nele a vitória que Deus trouxe para os homens. Porque ele agora, o que é que diz? Vejam que o texto de redenção não fala só das pessoas, não fala só de nós. 1 Coríntios 15, o texto que fala sobre a vitória de Deus, a redenção, ele diz assim, ó. O primeiro homem, Adão, era da terra. E como o da terra, assim são os da terra. Mas o segundo Adão, amém? Ele veio do céu. E assim como ele é, assim como aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, acontecerá com os que seguem a ele. Amém? E a Bíblia nesse texto o chama de o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. Em hebraico, no original está escrito assim, ó, o primeiro a viver a vitória final, o triunfo total de Deus. Amém? Aonde ele viveu isso? Aonde foi que ele viveu? Aonde ele ressuscitou? Aonde ele foi visto vivo, em carne e osso, ressuscitado? Aonde ele foi visto com um corpo que a morte não pode mais tocar? Aonde ele foi visto com um corpo que a doença não pode tocar? Aonde ele foi visto com um corpo que não peca? Aonde? Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? E foi visto aqui, no espaço de 40 dias, por mais ou menos 500 testemunhas. Ele comeu, com esse corpo, com essa vida de ser humano de carne e osso, ressuscitado dentre os mortos, rompeu, quebrou os grilhões da morte, venceu a morte. Ele venceu a morte e ele tem o privilégio de viver primeiro essa vitória de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, é isso que está escrito. Ele é o primeiro a viver a vitória de Deus, porque ele mereceu, ele conquistou essa vitória. Amém? Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, venceu as trevas e venceu a carne. Ele venceu tudo. E ele foi o primeiro a viver a vitória de Deus. No mundo espiritual, foi no mundo espiritual que ele começou a viver a vitória de Deus. Aonde ele começou a viver a redenção. O seu corpo ressuscitado, a morte não pode tocá-lo. Amém? Ele estava aqui. Por que vocês acham? Ele ficou aqui 40 dias aqui, em carne e osso, falando com as pessoas, sentando em mesas, comendo com as pessoas, dando ceia novamente aos apóstolos, aos discípulos. Partia o pão e dava a eles. Por quê?
Olha o início de Efésios 1, de Romanos 1. A Bíblia diz que Deus deu muitas provas, com muitas evidências de que a vitória de Deus estava acontecendo na terra. Escute, ouça, em nome de Yeshua. Deus não prometeu à igreja uma vitória para um tempo distante. Deus mostrou em Cristo que a vitória já estava aqui. Deus disse, essa é a minha vitória. Deus já tinha dado a vitória, Deus já tinha falado sobre essa vitória à humanidade e para a igreja. Mas 2000 anos depois, ninguém acreditou. Ninguém aceitou. Todos foram enganados pela religião, pelos ensinos religiosos. Quem pode falar mais do que Deus? E quem pode falar mais do que o que aconteceu? Porque o que fala é o que aconteceu. A Bíblia fala que o verdadeiro testemunho é o testemunho de Deus. O que ele fez acontecer. Ninguém pode ir contra os argumentos de Deus. Porque os argumentos de Deus não são só palavras, mas são os acontecimentos que ele realizou. Amém? E ele ressuscitou dentre os mortos. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a Maria, apareceu aos discípulos, apareceu a todos os 500 testemunhas que o seguiam, que creram nele e que estavam com os discípulos, no espaço de 40 dias, ensinando essas coisas, falando da vitória, falando do que ele trouxe, do que ele veio, do que ele fez. Amém? Então Cristo ressuscitou dos mortos para quê? A religião diz, para nos levar para o mundo espiritual, para vivermos isso lá. A religião diz, para dizer o que vai fazer conosco depois da morte, ou no arrebatamento, depois do dia do juízo, ou na glória. Mas aonde Cristo viveu, e onde Cristo começou a viver isso? Aqui. O mesmo que morreu, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que foi sepultado naquele túmulo, o mesmo que estava naquela caverna com a pedra na frente, o mesmo que ressuscitou, o mesmo filho de Maria, que nasceu do ventre de Maria, o mesmo que nasceu do ventre de uma virgem, que saiu do ventre da barriga de uma mulher em parto normal, é o mesmo que estava agora vivendo aonde? Não vem a religião para cá nos enganar mais. Porque aonde foi que ele estava vivendo como um ser que não morre mais? Aonde foi que ele estava falando e seres estavam ouvindo a sua voz? Aonde foi que ele estava olhando e as pessoas o viam e viam seus olhos? Aonde foi que ele comeu peixe e pão? Onde foi que ele bebeu? Aonde foi? Aonde foi que ele conversava e as pessoas ouviam suas palavras? Aonde foi que ele estava ensinando? No mundo espiritual? No mundo dos anjos? Aonde foi? Aonde foi? Porque a religião quer dizer que quando chegarmos a esse ponto, nem falaremos mais essa língua de homens, de seres humanos. Quando chegarmos a esse ponto, nem teremos essa forma. Talvez não tenhamos braços e pernas. Quando chegarmos lá, nós falaremos a língua de Deus e será diferente. E tudo será diferente. Talvez nossa forma seja de uma bola de luz, seja de uma forma de luz apenas, ou raios. A religião diz isso. A teologia diz isso. Não sabe como pode ser. Ela sugere, chuta. Mas Deus, Cristo foi ressuscitado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A religião fala da vitória de Deus como uma coisa para muito distante, para um mundo muito distante, fora do acesso, fora de controle, fora de acesso. E Deus manifestou em Cristo a vitória de Deus. Amém? Cristo é a vitória de Deus. Cristo mostrou a vitória de Deus. O Espírito Santo está falando comigo, está dizendo, o que vocês têm que entender é que aconteceu.
aqui no planeta. Alguém ressuscitado com o corpo de redenção. Aqui, a redenção viveu aqui. A redenção falou com pessoas. Pessoas de carne e osso, seres humanos. Na língua delas. A redenção tocou nessas pessoas. A redenção ensinou essas pessoas. A redenção comeu com elas, sentou com elas, conversou com elas, dormiu com elas. A redenção estava aqui. Amém? Deus manda dizer que Deus mostrou. Não é... Olha, a diferença, o Espírito Santo está falando comigo, está dizendo assim, agora vocês vão entender a diferença entre a palavra de Deus e a religião. Vocês vão entender a diferença entre Deus e a religião. A religião só fala, mas não pode provar. A religião só conjectura, só chuta, só imagina. Mas nada acontece. A religião ensina coisas para o mundo abstrato. Para um mundo que não acontece, para um tempo que não acontece, que nunca chega. Nunca chega para a religião. Me responda uma pergunta. Há quantos séculos a igreja e a religião vem falando sobre a volta de Cristo? Porque a volta de Cristo para a igreja é o momento da redenção. É o momento da redenção. Ela diz, quando Cristo voltar, nós seremos redimidos. Nós teremos um corpo que não morre mais. Nós não pecaremos mais. Seremos transformados. Viveremos as coisas de Deus. E 2000 anos depois, Cristo ainda não voltou. E a igreja continua dizendo, ainda não temos, ainda não temos, ainda não chegou, ainda não temos. A religião sempre vai empurrar para o mundo espiritual. Por quê? Porque a religião não crê em Deus. A religião não crê que tem. O que Jesus disse foi, quem ouve a minha palavra e crê, o quê? Tem. Ele não diz terá. Ele fala tem a vida eterna, já tem. Amém? Ele não disse estarei convosco, ele disse que eu estou convosco. Todos os dias. Tudo que pedides em oração, crede que já recebestes. É a diferença entre a religião e a fé verdadeira, a fé bíblica. A fé bíblica tem, a religião diz, nós teremos. Um dia teremos. A religião vive de uma esperança morta. Uma esperança que não tem força. Mas a Bíblia vive de fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova do que não se vê. Deus mostrou. Escute, religião. Deus não vai mostrar. Deus não vai fazer. Deus já fez. Deus mostrou. Deus provou. Amém? Olha, a religião mudou, soltou os assuntos. Fala sobre muitas coisas soltas, mas não fala o que realmente os apóstolos falaram. Veja, irmãos, leia o que está escrito em Efésios 1, no início logo. Leia o que está escrito em Romanos 1, em Atos 1 e 2. Veja o que está escrito lá em Atos 2, no início. Veja o que está escrito. A Bíblia diz que Deus deu muitas provas e muitas evidências. Mas ninguém falava nisso. Ninguém falava nisso em provas e evidências. Deus deu prova e evidência de quê? Deus deu prova e evidência de quê? Deus deu provas e evidências de todas as coisas dele. A religião diz, as coisas de Deus ainda não aconteceram, ainda vão acontecer no mundo espiritual. Mas a Bíblia diz, os apóstolos disseram, Deus deu muitas provas e evidências de que as coisas dele já estão aqui. Já começaram a acontecer. Vocês estão entendendo? Deus mostrou como? Deus mostrou aonde? Deus mostrou com Cristo. Deus mostrou em Cristo. Deus fez com ele primeiro. O que vai fazer, o que Deus prometeu fazer conosco. Deus fez com ele primeiro,
o que Deus ia fazer com toda a humanidade. O que Deus veio para fazer com toda a humanidade. Amém? Vocês estão entendendo? Não estamos falando aqui de uma coisa solta, abstrata. No mundo espiritual, na glória, no dia do juízo. Estamos falando daquele que estava aqui, no mundo, em carne e osso. Daquele que podia ser visto e ouvido. Estamos falando daquele que estava aqui. Seu documento de registro de genealogia de nascimento está lá em Israel até hoje. Está lá. Yeshua, filho de José e de Maria. Da descendência de Davi, do rei Davi. É dele que estamos falando. De uma história real, verdadeira, da terra, humana. De uma história de vida aqui, de realidade, de acontecimento, de cumprimento. O Espírito Santo está falando comigo e está dizendo, a partir de hoje, vocês nunca mais vão falar de cumprimento de profecia como antes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo que você não vai falar mais de cumprimento de profecia. Você não vai falar como antes. Porque você vai entender o cumprimento de profecia como algo que já aconteceu. Amém? E que está acontecendo com você aqui agora. Amém? Que acontece de verdade. Você vai falar como o que realmente é, que já a realidade vinda do céu, a realidade chegada no planeta, a realidade manifestada, mostrada, amém? Materializada, vista, ouvida, amém? Aonde foi que Cristo redimido, Cristo com o corpo de redenção, Cristo que já estava com a redenção, já estava ali ele já estava vivendo a vida eterna. A morte não podia mais contra ele. A Bíblia diz que uma vez ressuscitado, ele não morre mais. Estava vivendo a redenção. A vida eterna. A vida eterna que a religião diz só na glória. Que a igreja durante 2000 anos tem dito só na glória. Só no mundo espiritual. Só quando estivermos em forma de fantasma, em forma de espírito. Cristo estava vivendo aqui. Quem você deve ouvir? Quem você acha que você deve acreditar? Em Cristo? Na religião ou em Cristo? No que a religião diz e não pode provar. Mas Deus deu todas as provas e evidências. Amém? Porque aconteceu de verdade. Deus está mandando dizer a vocês, não tem outro assunto. Eles mentiram para vocês, enganaram vocês. Este é o assunto. Cristo é o assunto. Amém? Concentre-se em Cristo. Concentre-se em Cristo como? Como é que eu vou me concentrar em Cristo? Eu me concentro em Cristo, a religião diz. Mas é para o mundo espiritual. Aí começa a dizer outras coisas. Concentre-se no acontecimento. Em Cristo como acontecimento. Concentre-se em Cristo. O Espírito Santo está mandando dizer como único e exclusivo acontecimento de Deus. Deus da Bíblia, o Criador. A religião, irmãos, escutem, a religião diz, nós queremos conhecer Deus, um dia veremos o Pai face a face. Quando eu falo religião, você está falando de quê? Estou falando da igreja. 2000 anos, a igreja está esperando a volta de Cristo, está esperando o arrebatamento, está esperando ir para a glória, está esperando morrer, para poder ir para a glória, para o mundo espiritual, para conhecer a Deus, para conhecer o Pai, para viver a redenção. E todos esses assuntos. E Deus diz, não foi isso que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Aí a religião fica furiosa. Vai falar isso para a religião. Ela fica furiosa. Você está falando contra as nossas doutrinas? Você está falando contra os nossos ensinamentos? Você está trazendo uma nova teologia? O que você está falando? Está falando contra a palavra de Deus? E na verdade a palavra de Deus é o registro de quê? Como nós falamos no último culto, dos acontecimentos que Deus fez. Amém? O que é se concentrar em Cristo? Se concentrar em Cristo é se concentrar no que aconteceu, de como foi, de como é. Amém? Não em
em ideias mirabolantes, não em imaginações férteis. Não numa coisa que nunca acontece, mas naquilo que aconteceu, naquilo que realmente ocorreu. E Cristo começa a viver, amém? A vida eterna. Quer ver uma coisa? Quer ver quebrar a religião toda agora? O Espírito Santo falou comigo aqui agora, ele soprou no meu ouvido agora. E disse agora, Deus, ele falou assim comigo agora: quebre todos os ossos agora da religião. Estraçale todos. Esmiúce, torne pó e cinza. Agora. Aleluia. Glória a Deus. Cristo. A religião diz que você não pode viver a vitória de Deus aqui, porque o seu corpo é mortal, pecador, natureza pecadora, e o pecado não pode sair e sumir desse corpo, nesse mundo físico visível. A religião diz que viver aqui como ser humano para sempre, sem morrer, não pode acontecer. Não pode. Para viver sem morrer mais, e sem pecar, e sem adoecer, você tem que ir para o mundo espiritual. Porque não é para esse mundo físico, não é para esse planeta, não é para humanos. Não é para humanos. Não é para ir onde você está na sua sala, sentado, de frente da sua televisão, de frente do seu celular, de frente do seu aparelho eletrônico. Não é para o seu trabalho, para o seu comércio, não é para a sua igreja, não é para a sua família, para os seus filhos, que não é para o seu carro onde você anda na rua. Não é para as praças, cidades, países onde você viaja. O Espírito Santo está mandando dizer, a religião disse a você que essa vida de redenção, vida eterna, onde você não morre mais, não pode ser para as estradas onde você anda, para as ruas e as pistas onde você anda, para as viagens que você faz. Que não é para cima da cama onde você dorme. Que não é para onde você levanta e escova seus dentes, se prepara e toma banho. Que não é para o seu casamento. A religião diz que não é para esse planeta. Que não é para esse planeta, que não é para esse mundo, para esse universo, para essa criação. A religião diz que... Diga, repita, fale aí. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Toda a igreja evangélica e igreja cristã estão dizendo que só vamos viver a vitória total, a vida eterna, e só vamos viver a vitória de Deus no mundo espiritual, no lugar chamado a glória. Ou depois da morte, ou depois do arrebatamento, ou no dia do juízo. Mas aqui no planeta, aqui onde há vidas humanas de carne e osso, onde há pessoas, onde há governos, onde as pessoas se alimentam e dormem e bebem água, onde as pessoas respiram, aqui não pode. E eu já repeti aos irmãos, eu já disse aos irmãos que a própria igreja que diz isso, ela aceitou que as coisas do diabo, de um anjo caído, um ser espiritual, as coisas de um anjo caído são para aqui. Que morte física é para aqui, doenças é para aqui. Toda tragédia, todo mal, toda tristeza, depressão, toda opressão, tudo que é do diabo. Tudo que é de um anjinho caído, que entrou no Éden em forma de serpente, é para aqui. É para a matéria, é para o mundo visível, é para o corpo e para a carne, é para o osso, é para a vida humana. Agora a religião está esquecendo de um detalhe também. Não se preocupe não, que já vou quebrar os ossos da religião. A religião está esquecendo de um detalhe. Que antes que Adão e Eva pecassem, eles eram seres humanos e estavam aqui em carne e osso, aqui. Ah, mas o diabo age aqui por causa do pecado, o diabo age aqui por causa do pecado, o diabo age nos seres humanos, os seres humanos têm natureza pecaminosa, têm velha natureza por causa do pecado. O diabo conseguiu colocar a velha natureza no ser humano por causa do pecado.
O ser humano adoece por causa do pecado. A morte física, que é um demônio, que são demônios, é por causa do pecado. O ser humano morre por causa do pecado. As tentações, os demônios que tentam as pessoas, o diabo que tenta o ser humano, o diabo não tenta pessoas na glória, o diabo não tenta pessoas no mundo espiritual, o diabo tenta pessoas aqui no planeta, aqui no universo, na criação, amém? De matéria. Aí pode. Só que a religião esquece de um detalhe, que o diabo conseguiu acessar esse ser humano de carne e osso, aqui no paraíso, quando o ser humano não tinha pecado. Foi aqui que o diabo tentou o ser humano, foi aqui que o diabo conseguiu fazer o homem pecar, e foi aqui que o diabo começou, quando o homem não morria, o diabo começou a fazer o homem morrer. Quando o homem não adoecia, aqui nesse planeta de humanos, o diabo começou a fazer o homem adoecer. Quando o ser humano vivia no paraíso, o ser humano vivia a vida redentora, a vida eterna. E o diabo fez o ser humano pecar e perder a vida eterna. Perdeu o contato com Deus. Porque é Deus quem sustenta a vida eterna. Se perde o contato com Deus, perde a vida eterna. É como um aparelho eletrônico que você tira da tomada. Ele é um aparelho eletrônico, ele é, mas sem na tomada ele não funciona. Sem energia. A fonte da energia são as hidrelétricas. Não é? Vamos dizer como se fosse Deus. Sem essa energia não funciona. O ser humano foi criado para viver para sempre. Mas sem esse contato com Deus, se perder o contato, se separar. Vamos dizer, o que é se separar? É pegar a tomada, tirar de onde tem energia e colocar onde não tem. O ser humano tirou a tomada de Deus, que tinha energia, e colocou no diabo, que não tem. Apesar de que a energia do diabo é energia destruidora. O que é que essa energia destruidora pode causar? Destruiu o aparelho. E foi isso que aconteceu. Mas foi aqui. Parece que as pessoas pensam que o ser humano pecou em um mundo espiritual. E aí depois que pecou no mundo espiritual, se tornou um ser humano de carne e osso e veio para o mundo físico. Foram pessoas dos países, pela geografia bíblica, foi ali na África. Foi lá pelo lado da África. Onde havia o Éden. A Bíblia fala perto do rio Eufrates. 2 rios que haviam no Éden. E lá o ser humano pecou. Pessoas de carne e osso. A Bíblia fala também que os seres humanos passaram a ter contato com anjos. A Bíblia fala também que nasciam gigantes porque anjos vinham e dormiam com mulheres da terra. Anjos que saíram da sua posição. Foi aonde? Aqui no planeta. Nos países. Em algumas tribos africanas. De onde é que vem toda a magia e todo o ocultismo do planeta? Geralmente vem da África. Não porque a África é amaldiçoada. Não que a África tem culpa. Mas o ser humano, a criatura humana, alguém pecou. Não havia... Na época não havia países. Não havia divisões. Foi nossos pais terrenos, Adão e Eva, não é? Naquela localização, que na época não era África, não tinha esses nomes. Pecaram ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religião quer espiritualizar tudo. A religião quer colocar tudo no mundo da imaginação, como no mundo de super-heróis. A religião quer colocar tudo no mundo... Engraçado, né? Que os cientistas e doutores e a religião dizem que os crentes não têm o pé no chão, vivem no mundo da lua, vivem no mundo espiritual, que não têm o pé no chão, que não vivem a realidade. Eles é que não vivem a realidade. Porque as coisas da Bíblia, as coisas que aconteceram na Bíblia, aconteceram no mundo espiritual? Foi no mundo espiritual? Existe alguma coisa na Bíblia que diz que aconteceu no mundo espiritual? Foi aqui, na criação. Amém? O Criador não se conteve em si mesmo. Ele teve que manifestar uma matéria, uma existência. O amor eterno não se conteve e trouxe à existência a matéria. Amém? E então veio agir, veio habitar na matéria, veio se manifestar. Amém? Aleluia. E além disso, da religião agora ter que entender
que foi aqui no mundo de seres humanos, de carne e osso, que o anjo caído fez o ser humano pecar, entrou em contato com o ser humano. Isso aí já derruba os argumentos da religião sobre o assunto de que coisas de Deus não podem acontecer aqui. Que essa vitória, esse novo céu e nova terra que não podem ser aqui, quebram esse argumento. Porque se um anjo caído pode entrar em contato com esse ser humano, como o Criador, que sempre teve contato com esses seres humanos, sempre teve contato com esses seres humanos de carne e osso. O Criador, quem mantinha Adão e Eva vivendo para sempre sem morrer? Quem mantinha? Aí você pode dizer, a religião pode dizer, árvore da vida. O homem comia da árvore da vida e vivia para sempre. E o que é a árvore da vida? Onde ela está agora? Né? Era Deus. Deus em contato, Deus aqui, mantendo o homem vivo para sempre, manifestando o seu poder. A Bíblia diz que Deus passeava com Adão na viração do dia. No mundo espiritual existe viração de dia? No mundo espiritual existe viração do dia? No mundo espiritual acontece noite e dia, o sol, as estações? Onde Deus passeava com Adão e Eva? Aqui acontecia antes, agora não pode mais. Por quê? Por que não pode mais? Essa é a questão. É isso que Deus tem contra a religião. É isso que Deus tem contra a teologia. Aonde acontecia antes? Aonde eu vivia antes com os homens? Aonde eu mantinha os homens vivendo para sempre? Aonde os homens não morriam? Aonde o corpo humano não morria, não envelhecia e não adoecia? Não estava sujeito a essas coisas. Não pode acontecer mais? Por que não pode? Por que não pode? Ah, porque esse mundo se tornou tão sujo, tão impuro com o pecado, e Deus não vem para aqui, Deus não toca aqui. Eu vejo muitas pessoas dizerem que Deus, quando Cristo voltar, não vai tocar o pé na terra, porque a terra é muito impura, muito imunda. Cristo veio e viveu como ser humano nessa terra. Ele andou nessa terra, sentou nessa terra, deitou nessa terra. Deus já veio e sentou e viveu e comeu frutos que saem dessa terra. Comeu peixe que sai desses mares. Dormiu em camas dessa terra. Trabalhou com coisas dessa terra, com árvores, com madeira dessa terra. Que mais as pessoas querem? Ah, sim, ele viveu tudo isso. Ele andou aqui nesse chão. E ainda foi enterrado, sepultado dentro de uma caverna. Porque se fosse na época de hoje, seria num túmulo. Numa cova. Enterrado. A religião está errada. E vocês vejam que essas coisas que eu estou falando são tão básicas que qualquer criança entende. Qualquer criança pensa, esse é o lógico, esse é a lógica, esse é o lógico. E a cegueira não nos deixava acreditar no que a gente achava básico e lógico. Só a cegueira, só a incredulidade, só isso. Não é que não tinha razão, não. Nós tínhamos razão. A Bíblia tem razão. Dizem que o problema da igreja é não trabalhar com a razão, não é viver. Os crentes não vivem pela razão, pela lógica. Os crentes vivem só pela fé. Mentira! Esta é a razão mais básica. Deus veio em carne e vem com essa história de dizer que Deus não vai tocar o pé nessa terra porque é imunda. Deus nos ama. E o que Deus fez? Deus derramou o seu sangue naquela cruz. E o sangue verteu para onde? Ah, o sangue quebrou a lei da gravidade, subiu para o mundo espiritual, para a glória. Não desceu para o chão. Tudo que estava dentro de Cristo, todo o sangue de dentro de Deus, desceu para o chão da terra. Amém? Desceu para a terra. O sangue puro, o sangue sagrado, o sangue do céu, o sangue de Deus, desceu para este planeta. Amém? Para esse chão. Imagine o poder daquele sangue. Eu creio que não é só o poder. As pessoas falam poder simbólico. Não é poder simbólico. É poder mesmo. Poder. Quando a igreja toda entendermos
quando entendemos o poder desse sangue, a gente vai saber que quando aquele sangue entrou no chão ali, todos os demônios do inferno foram expulsos. Não é para ninguém mais viver nesse planeta com demônios. Não é para ter mais doenças e morte física. Não é para ter mais nada. Por quê? O sangue de Deus entrou na criação. Amém? Entrou na criação. Não era para ter mais nada. E por que tem? Porque as pessoas não creem. Não entendiam e não acreditam no tamanho do poder daquele sangue. Porque você sabe que todo aquele... Eu já tive experiência de estar em lugares que eu viajei dormindo e vi um demônio assim pra cima de mim e pegar aqui no meu pescoço, começar a apertar e começar a gritar. E vi aquela coisa parecendo cheio de pelo, como se fosse um monstro gritando. E o que foi que eu disse? O sangue de Jesus tem poder. Ele soltou meu pescoço. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ele fez silêncio, ficou quieto. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele pulou de cima de mim e correu. Se fosse com uma pessoa que não crê no poder do sangue de Jesus, não sabe, não tinha noção, pelo menos de um pouquinho do poder que esse sangue tem, ele teria feito qualquer coisa, ou até tirado a vida. É assim que acontece no mundo. Porque o diabo é um mentiroso, ele é o mentiroso. Ele não pode tocar mais em você por causa do poder do sangue de Jesus. Isso não é uma coisa que vai acontecer só lá na glória. Isso é o que a religião diz que só vai acontecer na glória, no mundo espiritual. Aí a religião é tão desonesta que ela pega um versículo da Bíblia para combater, para tentar dominar você. Com todos os argumentos dela. Ela diz, mas está escrito, Deus disse, no mundo tereis aflições. E tudo de ruim que acontecer é porque Deus quer, porque é permissão de Deus e porque você tem que passar por isso. E por isso que está escrito que no mundo tereis aflições. Mas ela é tão desonesta que o versículo não termina aí. O versículo diz, tenham bom ânimo, acordem, despertem. Eu venci, eu já venci. No mundo virão aflições, no mundo virão aflições, no mundo tereis aflições, as aflições virão. Mas eu venci, acordem, despertem, vocês não precisam mais passar por elas. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 5. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenham bom ânimo. Amém? Eu venci o mundo. Eu venci tudo isso para vocês. A vitória está aqui. Eu não estou falando mais de uma coisa para o mundo espiritual ou para outra data. Eu estou falando do que está aqui, que nós já podemos viver de verdade. É só crermos. É só crermos. Aleluia. Hoje, nessa noite, se cumpre um sonho que eu tive ontem. Está se cumprindo com essas palavras que eu estou falando. Eu não sabia que eu ia falar essas coisas. Eu estava clamando a Deus para que Ele nos mostrasse tudo. Amém? Agora, depois de ter dado alguns socos na religião, agora todos os ossos dela serão quebrados. Aqui não pode se viver a vida eterna, não é? As pessoas de carne e osso aqui não podem viver a vida eterna aqui no planeta, não é? Não é aqui, né? Não podem viver aqui sem adoecer, nunca. Livres de todas as doenças e enfermidades. Não podem viver aqui sem morrer a morte física, não é? Viver para sempre. Não podem viver aqui sem pecar, não é? Sem corpo do pecado. Não podem viver aqui com uma vida perfeita. 100% controlada pelo Espírito Santo, não é? Aqui nesse planeta, aqui ainda, aqui. A religião diz isso, ensina isso 2000 anos, no mundo e nas igrejas. Deus esmagou o crânio da religião quando Deus fez Cristo viver isso aqui. Foi aqui que aconteceu. O nosso Deus não está nos enganando. A religião nos enganou. Mas Deus não nos enganou. Deus não enganou a criatura humana. Deus não veio falar de uma coisa abstrata para o mundo espiritual, para uma data distante. Deus veio fazer e Deus fez acontecer. E Deus nos mostrou
Amém? Isso é lógica básica. Deus veio, Cristo viveu aqui. Cristo viveu com corpo redentor, corpo redimido, corpo de redenção. Amém? Cristo viveu aqui, a morte não podia tocá-lo, as doenças não podiam tocá-lo. Eu acabei de dizer isso. Amém? Ele viveu aqui. Ele desapareceu diante dos olhos deles e apareceu no meio de uma sala trancada. Corpo de redenção, vida de redenção. As leis da física, as leis da natureza, as leis da ciência não podiam controlá-lo. Não podiam mais detê-lo. Porque ele venceu tudo. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos pela destra poderosíssima da sua justiça. O que você está dizendo? Deus já fez um ser humano nascido da barriga de uma mulher viver neste planeta 2000 anos atrás a vida de redenção. Aqui, durante vários dias, ele viveu a vida de redenção aqui, mostrando o que Deus veio fazer aqui. Deus não vai fazer isso no mundo espiritual. Deus não vai fazer isso na glória, como a igreja 2000 anos ensinando errado. Deus veio fazer aqui. É aqui que Deus quer envergonhar o diabo. É aqui que Deus quer destruí-lo. É aqui que Deus quer humilhá-lo. É aqui que Deus quer glorificar o seu nome. De quem é a criação? De quem é a criação? A criação pertence ao pecado? Foi o pecado que fez a criação? Ah, Deus não quer mais esse planeta. Deus não quer mais esse universo. Porque esse universo está sujo. Porque o pecado não é o dono da criação. Quem criou foi Deus. Deus não quer essa criação, porque os demônios estão aqui. Quem criou essa criação foi Deus. É dele. E agora Deus comprou com sangue. O que Deus vai fazer? Vai jogar no lixo? Vai destruir todas? Joga fora? Não tem lógica. Ele paga o alto preço e se sacrifica pela sua criação. Para quê? A religião está enganada. A religião só pensa em destruição. A religião ama um versículo de destruição. Ama um versículo de que tudo será derretido no fogo. O que a religião faz é condenar as pessoas. Enquanto Deus se sacrificou naquela cruz pelas pessoas pecadoras, pelos criminosos. Amém? Deus fez, aleluia, aleluia. A religião nos enganou tanto que nos fez pensar, Cristo veio e nasceu de uma virgem. Aí fala como se fosse assim, no mundo espiritual, como se fosse na glória. Mas não foi aqui. As pessoas têm tanto medo de coisa santa que ela não se atreve a nem pensar muito desse assunto. Porque a religião condenou tanto as pessoas. A religião convenceu a mim e a você tanto de que não somos nada, de que somos impuros e não merecemos pensar em Deus e nas coisas de Deus. Principalmente líderes. Principalmente líderes. Nós somos mais santos. Deus não deixou esse tipo de sistema sacerdotal na terra. Não, porque o sacerdote, a vitória foi dada a cada ser individualmente, a vitória foi dada a cada um. A redenção foi feita para cada um. No mesma altura, no mesmo nível, no mesmo tamanho. O poder do sangue derramado, a quantidade do sangue derramado. Foi por 1, foi por 1000, foi por milhões, foi por bilhões. A mesma quantidade de sangue. Um sacerdote, um pastor, um apóstolo, um bispo, um missionário, um padre, não é mais santo do que um membro, do que uma ovelha, do que um novo decidido. Por quê? Porque a quantidade de sangue derramada pelo pastor é a mesma quantidade de sangue derramada pela ovelha. Títulos não mudam a quantidade do sangue. O sangue foi derramado por todos. Amém? Para que todos tenham o mesmo acesso, a mesma quantidade de acesso. O que tem gerado tanta perseguição? Quando Deus começa a usar, às vezes, umas pessoas dentro da igreja. E os pastores ficam com medo de perder o lugar. Ficam com medo dessa pessoa tomar o seu lugar. Por quê? Porque não conhece o evangelho. Quem conhece o evangelho não tem medo de perder o lugar.
Amém? Porque o verdadeiro lugar pertence a Deus, pertence a Cristo, não a mim. Amém? Nós não somos donos de ninguém. Não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. Tudo que é nosso é em Cristo. Primeiro passa por Ele. Aleluia. Mas foi aqui que Deus fez. Vocês estão entendendo? Um humano, um homem, um rapaz, 33 anos, novo. 33 anos. Olha aí, quase a minha idade. 33 anos. Até a sua idade é contada. Não foi no mundo espiritual, onde não se conta a idade. Ele viveu aqui 33 anos de nascido. Amém? E aqui, nesse mundo que se conta a idade, aqui ele passou a viver a vida da redenção. Deus está falando conosco. Deus está dizendo, eu estou mais próximo de vocês do que vocês pensavam. A religião. Vocês vão ficar com tanto ódio da religião. Quando vocês descobrirem toda a verdade, e agora vocês já estão começando a ouvir muitas verdades, vocês vão ficar com tanto ódio da religião por ter enganado vocês durante tanto tempo, porque esse engano custou a vida de bilhões e bilhões, bilhares e bilhares que morreram, que adoeceram, que foram torturados pelas trevas, pelo diabo. Bilhões que tiveram depressão, que tiveram todo tipo de doença mental, porque a religião enganou o mundo, porque a religião foi criada, foi inventada para separar o homem de Deus, para desligar, para afastar, para distrair, porque não tem lógica. Como uma coisa tão simples estava lá o tempo todo. Isso que eu estou falando aqui a vocês está aqui há 2000 anos. 2000 anos aqui, mostrando que um ser humano saído da barriga de uma mulher passou a viver aqui no planeta uma vida que, sem morrer mais. Nunca mais Cristo morreu. Ele está vivo para sempre. Se Cristo quiser, agora ele aparece na sua frente em carne e osso, porque ele está vivo. Ele está vivo. E ele tem aparecido a muitas pessoas ao redor do mundo, viu? Desconfio que a igreja diminuiu muito e parou de fazer o seu papel, porque Cristo está aparecendo a pessoas no mundo e convertendo pessoas de religiões que a igreja tem medo de evangelizar. Cristo está aparecendo a muçulmanos. Cristo está aparecendo a pessoas de profundezas da bruxaria. Cristo está aparecendo e convertendo as pessoas. Por quê? Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Uma pessoa que estava andando ali, a alguns quilômetros daqui, em Israel, alguns quilômetros, que se você pegar um avião, você chega lá. Se você for de carro demora mais, mas você chega lá. E você vai ver as ruas onde ele estava andando. Andando, amém? Ressuscitado, ressurreto, com corpo de redenção, vida eterna. O que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que é para você, para mim, é para nós. É para essa vida humana aqui. A vitória de Deus. A vitória de Deus. O mais triste é que fomos enganados durante 2000 anos. E essa coisa que é tão lógica, tão básica, você agora tem que quebrar os embaraços malditos da religião. Sabe? Aqueles embaraços como você pega um arame farpado e joga lá aquele bolo, ele desamarra e solta. Ele solta, embaraça todo e você não consegue mais achar o início nem o final. Essa é a religião maldita. E agora Deus manda você fazer o seguinte. Deus vem com a tesoura da verdade. Deus vem com o alicate eterno da verdade. Deus vem com o laser da verdade. Amém? E corta o arame no meio. Corta no meio todinho. E traça uma linha reta para você. Amém? E diz agora você pode acreditar nisso aqui, específico. Amém? E você vai ver que é uma coisa tão simples, tão lógica, tão básica.
Você só foi convencido a não acreditar numa coisa. É bom demais para ser verdade. Não pode, não pode. Um doutor chegou para mim e falou assim: esse negócio de viver mais sem doença na Terra, um ser humano viver sem adoecer, isso não existe. Isso aí seria bom demais para ser verdade? Deu risada. Isso seria bom demais para ser verdade? É bom demais para ser verdade? Isso não existe. Isso não vai acontecer nunca aqui na Terra. Nós somos pecadores. Essa carne não presta, não vale nada. Um doutor da religião me disse isso. E estava ali o tempo todo a palavra simples, reta, específica, mostrando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que esse doutor falou assim? O que é isso? O que significa tudo isso? Significa simplesmente que ele não crê em Deus. Simples. Porque Deus está dizendo que um humano pode viver a vida eterna aqui, sem morrer mais, sem adoecer. Um ser humano pode viver aqui sem pecar. Agora pode. É só crer, acreditar. Deus está falando comigo aqui agora, está dizendo assim, ó, olha, a religião agora já foi quebrada, já foi esmiuçada, agora vai ser soprada para o lago de fogo. Toda pó dos ossos da religião vai ser soprada agora para o lago de fogo. Deus manda dizer a todos vocês que Ele não deu um exemplo do mundo espiritual para você seguir. O exemplo que Ele deu foi de filho de Maria. Filho de Maria, que nasceu de parto normal. É esse exemplo que é para você seguir. Amém? Nascido de mulher. Nascido de mulher. Amém? Ele tinha nome. O Espírito Santo está mandando dizer. Ele tinha nome, ele tinha endereço. Ele tinha casa. Ele tinha pai, ele tinha mãe. Tinha irmãos. Ele tinha trabalho. Ele tinha profissão. Ele tinha profissão. Mas quem tem profissão não pode viver a vida eterna. Não pode viver a vida de redenção. Porque nós trabalhamos aqui, temos empresas, temos nosso trabalho, temos... Ele viveu. Tendo tudo isso, ele viveu. Ele era carpinteiro, trabalhava com madeira e viveu a vida eterna. Aqui. Ele tinha cabelo e viveu a vida eterna aqui. E viveu a vida sem pecar. Viveu a vida que a igreja disse só da glória. Ele viveu aqui, igreja. Foi aqui que Cristo viveu. Deus não nos deu um exemplo do mundo espiritual. Deus não nos deu um exemplo de um espírito de fantasma. Quando ele aparece para os discípulos no meio da sala com as portas e janelas trancadas, a Bíblia diz que os discípulos gritaram e disseram: é um fantasma. Por que eles gritaram? Porque estavam dominados pela religião. Só um fantasma, só um espírito, só depois da morte, só depois do arrebatamento, só depois do dia do juízo. Só quando tivermos um corpo espiritual é que poderemos viver a vida eterna. A religião, ela quer mostrar que é tão santa, tão organizada, tão sagrada. E ela é maldita. Porque santo, 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 os 4 seres viventes se referem ao Filho de Maria. Amém? Deus manda dizer à religião: você quer saber o que realmente é santo? Deixa de ser hipócrita. Porque santo é o Filho de Maria. Santo é o Filho de Maria e de José. Santo era o carpinteiro de Nazaré. Santo é o carpinteiro de Nazaré. Santo é o carpinteiro de Nazaré que viveu aqui a vida de redenção, andando nesse chão, bebendo a água que você bebe, potável. A Bíblia diz que ele chegou na praia, ressuscitado, os discípulos, João já tinha desistido. Ele aparece. João, tu me amas? E ali ele senta e a água da praia vem, claro. E molha os seus pés, molha o seu corpo, molha as suas roupas. E ele está ressuscitado, vivendo a vida de redenção. A mesma água de praia que você já experimentou, possa experimentar. Ele experimentou com corpo de ressurreto.
Qual é a questão toda? É você crer em Deus para aqui e agora. É você crer, seguir a esse Deus. É tremendo quando a gente começa a entender agora como Deus traçou para nós o caminho fácil, simples. Porque agora você vai entender porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque a religião diz: Deus dificultou o nosso contato, o nosso acesso. Ninguém pode ver Deus face a face. Ninguém pode ver Deus face a face hoje. Ninguém pode ouvir Deus oficialmente. Não há mais profetas. A religião diz: não há mais profetas como os da Bíblia. Não há mais apóstolos. Quantas vezes eu coloco lá apóstolos de Marcos no Face e as pessoas criticam: você é apóstolo de quê? Ainda existe apóstolo hoje? A Bíblia fala que ainda vai existir outros apóstolos além dos da Bíblia. A religião diz: não pode mais. E apóstolo é só um título. É só um título, só um nome. Que significa alguém, aquele que tem a missão que Deus deu, que é pregar o Evangelho. Aquele que tem a missão de falar o que eu estou falando nessa noite. Só isso. Alguém que tem uma missão. A palavra apóstolo mesmo significa alguém que tem uma missão. Não é um título sagrado que só aqueles 12 podem ter. A religião faz isso com tudo para quê? Para dominar as pessoas. O propósito da religião é domínio. 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 É o que a religião faz. Mas não, os irmãos não pensem que eu não tenho que falar contra a religião, não. Porque Deus fala contra a religião com tudo que Cristo apresentou. Cristo olhou para a religião, para os religiosos e disse: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês são errados. Cristo olhou para os religiosos e disse: vocês são filhos do diabo. Cristo olhou para os religiosos e disse: o vosso pai é o diabo, ele é mentiroso, é pai da mentira. Cristo olhou para os religiosos e disse: vocês examinam as Escrituras, acreditam que nelas vocês vão achar a vida eterna, pois elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não creem em Deus, coisa nenhuma. O que Cristo disse a eles foi isso: vocês não creem em Deus. Veja lá em todo o Novo Testamento, veja Cristo falando com os religiosos. Cristo fala com a religião e diz: vocês não acreditam em Deus, vocês não acreditam em Deus, vocês não acreditam em mim, vocês estão condenados, vocês vão para o inferno porque vocês não acreditam em mim, vocês vão morrer nos seus pecados porque não acreditam em mim. É o que a religião faz. E se o que você aprendeu na igreja, na sua igreja, não concorda com o que eu te falei nessa noite aqui, você está dominado pela religião. Todos nós estávamos dominados pela religião. E Deus está nos resgatando, está nos libertando. Não foi, Deus manda dizer que não foi um exemplo difícil de seguir que Ele nos deu. Meu Deus, como a religião, como a cegueira é tão terrível. Era para terem nos dito isso desde 2000 anos atrás. Se não fosse a religião, todos os apóstolos e todos os crentes que foram assassinados no passado, e a religião assumiu lugar na igreja para nos ensinar tudo errado. Se não fosse a religião, nós teríamos ouvido dos apóstolos o quê? O que está escrito. Esses ensinamentos teriam passado de geração a geração. E hoje o mundo estaria vivendo um novo céu e nova terra. Estariam vivendo o que Cristo viveu. Agora passou 2000 anos. Você vai ser corajoso ou covarde? Porque Ele não nos deu o espírito de covardia, de temor e de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Amém? Ele disse: vocês não receberam o espírito do mundo, mas receberam o espírito de Deus. O espírito de coragem, de ousadia, de moderação. Amém? E de amor, do amor de Deus. Para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu e tudo que vai acontecer comigo.
Eu e tudo que está escrito sobre mim, eu e todo o processo que eu vou passar, e tudo que vai resultar, sou a luz do mundo. Quem segue tudo que vai acontecer comigo, quem acredita que vai acontecer com você, tudo que aconteceu comigo, amém? Esse tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não morra, não adoeça. Perecer é morrer, adoecer e ser condenado e viver no pecado. Mas tenha o quê? Mas tenha o quê? Não responda assim não. Responda assim, ó. E tenha o que o Filho de Maria teve aqui, neste planeta. E tenha o que o Filho de Maria andou aqui, vivendo, se movendo. Movia seus braços de redenção. Movia seu corpo de redenção. Abria sua boca e saía sua voz de redenção. Amém? Sabe o que vão dizer? O Espírito Santo já soprou no meu ouvido aqui. Vão dizer: estão inventando uma nova seita. Que seita é essa? A mesma coisa que falaram com Jesus. Quando Saulo foi perseguir os crentes, ele disse: recebi carta das autoridades, dos principais sacerdotes da religião, para perseguir, prender e matar os seguidores da seita de Yeshua do Nazareno. Desse tal Jesus, filho de Maria, desse tal Nazareno. A seita dele. Estamos perseguindo a seita dele. E vamos prender e matar as pessoas do mesmo jeito. Aleluia. Não foi um exemplo difícil que eu dei a vocês. Depois que você entende isso, a gente fica com tanto ódio da religião. Porque você pensa: meu Deus, tu me deu um exemplo não de um mundo espiritual, não de outras dimensões. Quantos crentes, quantas igrejas estão ensinando seus membros em cruzadas, em congressos, como irmanamente, nas dimensões. Você tem que passar pela primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, e no mundo espiritual, e todas as dimensões, e todos os passos para ser santo, e os passos para você se tornar mais santo, e todos os esforços, e jejuns, e orações, e vigílias, para se tornar mais santo. Deus vem como um ser humano, carpinteiro, filho de Maria, e começa a dizer: venham comigo. Tudo que acontecer comigo vai acontecer com vocês. Amém? O que eu vou viver, o resultado do que vai acontecer comigo, o que eu vou viver, é para acontecer com vocês. Eu vim para isso, esse é o propósito, esse é o projeto. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem está mais próximo da realidade? Cristo ou a religião? Quem está mais próximo da realidade? A ciência desse mundo ou a igreja? Aleluia. Vamos orar? Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar. Tem louvor aí, Jamiri? Vamos orar. O que você ouviu nessa noite, você nunca mais vai pensar como antes. Você nunca mais vai ter a mesma fé que antes. Sua fé agora, amém? Foi dilatada. Amém? A sua fé foi dilatada. Aleluia. Glórias ao Eterno. Aleluia. Você sabe que na época de Jesus não tinha carro de motor, carro motorizado, mas tinha carroça. Era o carro da época. Carroça. Não é? Carroça carroça guiada por bois ou por cavalos, jumentos. Havia jumentos, havia camelos. Era o transporte da época. Havia barcos, não é? Era o transporte da época, havia navios. E então o que acontece? Eu acho que havia navios, porque já havia barcos. E eles pescavam, havia pesca. Aí o que acontece? Hoje, tendo carro motorizados, tendo aviões, não impede que você viva a vida eterna. Porque é no mesmo mundo, no mesmo planeta. Amém? No alvo total do amor de Deus, a sua criação eterna. Eu sinto a presença de Deus, irmãos.
Eu estou vendo Deus pegando todos vocês no colo, todos nós, e dizendo: agora eu vou cuidar de você. Nunca mais vocês serão os mesmos. Eu sinto que toda dor, às vezes você pensa que você não tem dor profunda na alma, no espírito, na mente, no coração. Toda dor, toda revolta, sabe? Toda agitação, toda perturbação, todo desespero, toda angústia. Deus diz assim: está se cumprindo a profecia. Não haverá mais dor. As angústias passadas serão esquecidas. Não me lembrarei mais delas. E eles também não se lembrarão. Enxugarei dos olhos de todos os rostos toda lágrima. Aleluia. Os irmãos vão ver a paz que vocês vão sentir a partir de hoje. Aleluia. Exaltado para sempre é o Todo-Poderoso. Aleluia. Fiquem de pé, irmãos, fiquem em pé e adorem a Deus. Deus manda dizer a todos os irmãos: este é um momento de conversão. Este é o momento de vocês se converterem totalmente. Lembra do sonho que eu contei a vocês? Eu estava no meio da rua, então o céu se abria, trombetas tocavam, e eu ouvi uma voz dizendo: entregue-se totalmente, entregue-se completamente, creia completamente em Deus, converta-se completamente a Deus. Amém? Abandonem a religião, abandonem os conceitos do mundo espiritual, os conceitos de espiritualização, e agora creiam no Filho de Maria, creiam em Yeshua de Nazaré, creiam em Jesus de Nazaré, no Carpinteiro de Nazaré. Talvez você ainda não tenha entendido. O Carpinteiro de Nazaré não falou com vocês com uma língua estranha. Ele falou numa língua que vocês entendem. Ele conversou com seres humanos, ele conversou com vocês. A prova de que está escrito as coisas que ele falou. Você diz: mas eu não estava lá, e eu não falava hebraico como ele falava. Deus deu um jeito e fez o que ele falou chegar a você em português. 2000 anos atrás, o Filho de Maria, amém, o Carpinteiro de Nazaré, falou e chegou até você em português, para você não deixar de seguir, para você não perder. Para que você siga Ele, para que você olhe. Quando você olha para a Bíblia e para as letras da Bíblia, você vê mais uma prova de que Deus estava aqui, que Deus está aqui, e de que Deus está falando com você, que essas coisas são para aqui, são para acontecer com você. Não fiquem longe, irmãos, não fiquem soltos. Coloque sua âncora nas Escrituras, amém? Coloque sua âncora em Cristo. Prenda você mesmo em Cristo. Amém? Se amarre em Cristo. Se amarre na Bíblia, na palavra, no que você ouviu nessa noite. Não fique solto. Amém? A Bíblia não foi escrita para seres de outra dimensão. Você tem hoje as palavras do Carpinteiro de Nazaré escrita na tua mão. Você tem hoje em forma de livro. Os irmãos têm um livro que instrui sobre como se manifestará a vida eterna, como viver a vida eterna. Não, os irmãos não podem sair desse culto como chegaram. Nada pode continuar sendo o mesmo. Que privilégio ter as palavras, que privilégio ter as palavras do Carpinteiro de Nazaré como um livro na tua mão, que você pode ler todas as palavras que ele falou, ou pelo menos algumas que foram registradas. Você pode ler os ensinamentos que ele deu.
Você pode confirmar aquilo que você ouviu nessa noite. Não vai sair de perto de você. Você vai ter esse livro na sua casa, na sua vida. Você tem. Há muito tempo você tinha esse livro, mas não sabia o tanto valor que ele tinha, como você está entendendo nessa noite. Deus não quer que esse mundo continue sentindo dores. O mundo inteiro vocês estão clamando. Deus diz, vocês estão clamando a mim, para que eu resolva, para que eu apareça, para que eu socorra. Vocês estão dizendo, tem misericórdia de nós, Deus. Principalmente nessa época de pandemia, o mundo está gritando e gemendo, tem misericórdia de nós. Por toda a violência que está acontecendo no mundo também, por toda a dor, as perdas, as mortes dos parentes. O mundo está clamando a Deus, dizendo, tem misericórdia de nós. Deus, onde você está? Será que tu não está vendo tudo isso que está acontecendo? Onde está você? Aí Deus manda dizer a você, eu sempre estive contigo, mas você não acreditava, você não entendia. Eu tentava falar com você, eu fiz a Bíblia chegar até você, eu fiz pregadores falar com você. Estou chegando nessa noite até você através desse pregador, através dessa palavra. Mas a decisão de continuar preso à religião, ou a decisão de crer no carpinteiro de Nazaré e seguir os passos dele, abandonar essa religião com a qual você casou. Vai ter que haver um divórcio com essa religião. Vai ter que haver uma separação com essa religião, com esses ensinamentos errados da teologia. E você vai ter que crer no Deus da Bíblia, seguir o carpinteiro de Nazaré. Ah, o Espírito Santo está falando comigo aqui agora. O Espírito Santo está falando comigo aqui agora, está dizendo, a igreja, a tua igreja, a igreja de vocês disse em 2000 anos que não é para viver essa coisa de vida eterna aqui, que não é para viver aqui. Deus está mandando dizer, não foi isso que aconteceu com o filho de Maria, não foi isso que aconteceu com o carpinteiro de Nazaré. Ele derramou seu sangue para que fôssemos purificados dos nossos pecados. Você tem que crer que aquele sangue é suficiente para purificar você de todos os pecados. Você tem que crer que aquela morte é suficiente para matar a carne. Não é com jejum que se mata a carne. 2000 anos a igreja ensinando errado, e as pessoas jejuam e não conseguem matar a carne. É pela fé na morte de Cristo da cruz. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado naquela cruz e que ele morreu, a Bíblia diz, considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus. É seguindo o carpinteiro de Nazaré, é crendo que o que aconteceu com ele aconteceu com você pela fé. Essas coisas de novo céu e nova terra, essas coisas de vida eterna, de não morrer mais, de não adoecer, isso é muito santo, isso é muito sagrado, só no mundo espiritual, só na glória. Deus diz assim, não foi assim com Cristo. Cristo viveu aqui, o carpinteiro de Nazaré, nascido de Maria, filho de Maria, viveu aqui. E ele diz que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem o quê? E ele estava falando com anjos? Ele estava falando com seres do mundo espiritual? Estava falando com seres humanos. Quem ouve a minha palavra, a palavra que você pode entender como ser humano, porque ele foi um ser humano que falou, foi ele. O filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, humano, falou, nascido de mulher, de parto normal, falou para você e disse, quem ouve a minha palavra, qualquer humano que ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Eterno Todo-Poderoso. Aleluia! Nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite. E nessa noite, meu Pai, nós cremos a Tua palavra. Deus, olha, a religião sempre espiritualizou Deus. Cristo não. Cristo humanizou Deus. A tua vitória foi humanizada. A tua vitória já foi humanizada. Deus manda dizer, a minha vitória foi humanizada.
Amém? A religião não entregou isso a vocês, porque a religião não tem a minha vitória, porque a religião não é humana. A religião veio de seres espirituais das trevas, mas Cristo veio como homem, e Ele trouxe a minha vitória. Novo céu, a nova terra, a vida eterna, a redenção, amém, foi humanizada. O que eu faço, Deus, agora? Você diz: abandone os ensinamentos teológicos errados, abandone a tua religião. Ele disse: chegou o reino de Deus, chegou humanizado. Arrependa-se da sua religião, arrependa-se do que você aprendeu errado, abandone esse casamento maldito com a religião, abandone, amém? Abandone esse casamento com Babilônia. Creia no Filho de Maria, creia no carpinteiro de Nazaré. Creia no carpinteiro que fazia cadeiras e fazia mesas. Creia no carpinteiro que fazia as cadeiras para as pessoas sentarem, fazia mesas para as pessoas sentarem, fazia a porta para a casa das pessoas. Creiam nele. Amém? Foi ele quem viveu a vida eterna a primeira vez aqui. Foi ele que viveu não no mundo espiritual, mas aqui no planeta. Aqui. A solução está aqui para você, ser humano. A solução está aqui para você, criatura humana. Amém? Nações. Está aqui a solução. Aleluia. 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 Tenho muito para falar aos irmãos a partir disso. Muito. Diante do que Deus nos revelou nessa noite. E que Ele tem nos revelado esses anos. E nos revelou nessa noite. Tenho muito para falar. Muito testemunho. Agora muitos pontos são ligados. Muita coisa dá para entender. Aleluia. Aleluia. Deus está conosco. É por isso que está escrito 365 vezes na Bíblia: não tenham medo, não tenha medo, porque eu estou contigo. E a religião diz: mas é no mundo espiritual, é na glória, só quando chegarmos lá. Deus diz: não, eles não entenderam, eles disseram errado para você, por isso vocês estavam tão desesperados. Não tenham medo, pois que eu estou contigo. Se passares pelas águas, não te afogarás, porque eu estou aqui na terra contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu estou contigo. Quem crê em mim jamais morrerá, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse não é um versículo para se colocar, escrever no muro de um cemitério. Não é. Esse é um versículo para viver. Esse é um versículo para crer como uma coisa real que acontece aqui, na carne e no osso, na vida humana. A Bíblia, a partir de hoje, vai ser mais real para você do que nunca. A Bíblia nunca foi tão real para você como vai ser a partir de hoje. O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Ah, Deus, não pode ser assim, não é assim. Deus diz: é assim, é assim. Não deixe que a religião continue te prendendo. Deus manda dizer: eu estou te dando a chave dessas correntes, dessas cadeias. Agora a decisão de colocar a chave e abrir a sua. Deus diz: nem por força, nem por violência. Não posso forçar você a abrir. É você que tem que abrir. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse a Marta? Retirem a pedra. Ela disse, ela não creu, ela não queria tirar a pedra. Já cheira mal, já é o quarto dia. Não é assim, não pode ser assim. A religião diz: não pode ser assim. Essas coisas de um morto de 4 dias ressuscitar não tinha nunca escrito na Bíblia. Nunca aconteceu antes. Então os teólogos poderiam dizer: não é doutrinário, não faz parte da doutrina. Isso é evento de doutrina, isso é coisa nova. E Cristo disse: tirem a pedra. A responsabilidade de tirar a pedra é de vocês. Eu estou dando a verdade, eu sou a verdade. Se vocês crerem em mim, quando ela não quis tirar a pedra, ele disse: eu não já te disse que se creres em mim, tu verás a glória de Deus aqui na terra?
E tiraram a pedra e creram no que ele estava falando. Confiaram mesmo sem entender direito. E ele ressuscitou Lázaro e fez acontecer no planeta o que a teologia e a religião diziam que não era possível, porque não havia precedentes. Deus não precisa de precedentes. Deus faz o que ele quer, na hora que quer, quando quiser. Por isso vão acontecer milagres agora no céu e na terra que a humanidade nunca viu e que não estão escritos na Bíblia. Porque Deus não precisa de precedentes. Nessa noite, eu nunca vi alguém falar desse jeito, eu nunca vi um pastor pregar essas coisas, a minha igreja nunca falou essas coisas, eu nunca ouvi em lugar nenhum. Deus não precisa de precedentes. Você está ouvindo e sabe que é Deus que está falando. Pode acontecer sim, aqui sim. Deus manda dizer, Deus está fazendo raios de Deus, da voz de Deus entrarem nos teus ouvidos. O Salmo 29, o Salmo 24, o Salmo 29 diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é como labaredas de fogo. Ela entra, lembra, a palavra de Deus é como espada mais afiada que espada de 2 gumes, e entra e faz divisão entre a alma e espírito, entre juntas e medulas. A palavra de Deus está entrando com fogo, com poder nos teus ouvidos espirituais, do teu entendimento. Amém? Está fazendo você entender, está falando assim, pode sim, pode. O Espírito Santo manda dizer, não só pode acontecer aqui na terra, as coisas de Deus, essas coisas santas, sagradíssimas e eternas, mas foram feitas para aqui, amém? O plano da redenção eterna foi feito para esta terra, para os seres humanos, para esse universo, para essa criação. Deus não tem outro universo, Deus não tem outra criação, Deus não tem outras criaturas, amém? Foram feitas para nós. Hebreus capítulo 2 diz, ele não socorre a anjos, mas a descendência de um homem, de um ser humano chamado Abraão. Aleluia. Pode acontecer. O projeto do Criador. Quem manda mais, a religião ou o Criador? Quem manda mais, a teologia ou o Criador? Quem manda mais, os cientistas ou o Criador? Quem manda mais, a natureza ou o Criador? Quem manda mais, os anjos ou o Criador? Quem manda mais, o tempo ou o Criador? Quem manda mais, as circunstâncias ou o Criador? Quem manda mais, a doença ou o Criador? Quem manda mais, a morte física ou o Criador? Pois o Criador está dizendo que o projeto foi feito para aqui. O que isso revela? Que Deus nos ama, que Deus te ama e que Deus quer mudar a humanidade sim. Deus vai mudar o mundo sim. Amém? Deus vai dar vitória sim. Amém? Deus vai consolar todos os tristes. Deus está consolando todos os tristes sim. Nesse exato momento, o poder de Deus é tão grande que milagres, prodígios, sinais e maravilhas, curas estão explodindo a quem está ouvindo, quem está assistindo e quem ainda vai assistir. Compartilhem, irmãos, essa mensagem, compartilhem em todas as redes sociais, compartilhe com as pessoas, mande como mensagem direta, mande por e-mail, mande pelo direct, mande por onde for, amém? Mande para as pessoas, porque Deus, se você quiser, grave, coloque em pendrive, coloque em cartão de memória, mande para as pessoas, porque Deus vai curar milhões e milhões e milhares que vão ouvir essa palavra. A palavra é poderosa. Eu não me responsabilizo não, é Ele quem se responsabiliza pela palavra dele. Os espíritos malignos, as opressões, depressões, doenças mentais vão sumir quando alguém ouvir essas coisas que você está ouvindo nessa noite. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus está aqui, eu sinto a sua presença como nunca. Eu vejo um clarão enorme. Aleluia. Deus é para aqui. Onde tem futuro, onde tem passado, onde tem presente, é para esse mundo mesmo, é para aqui, é para viver aqui, é para viver aqui, onde tem governos, onde tem presidentes, onde tem reis, príncipes, onde tem vereadores, onde tem governadores, deputados, é para aqui, onde tem prefeitos, é para aqui, para esse mundo, aleluia, onde tem empresas e empresários, onde tem casas e apartamentos, onde tem barracos e casebres, onde as pessoas estão debaixo dos viadutos, é para aqui. Amém? Onde tem pessoas viciadas, é para aqui. Onde tem pessoas alcoólatras, onde tem pessoas com doenças mentais, é para aqui. É para as clínicas, para os centros de recuperação, para os hospícios, sanatórios, hospitais, é para aqui. Onde tem estradas, onde tem florestas, onde tem natureza, é para aqui. Onde tem mares, onde as pessoas viajam pelo ar, pela terra, pelos trilhos, é para aqui. Onde as pessoas viajam também pelo mar, é para aqui, para essa terra. Aleluia.
É para aqui onde há 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. É para aqui. É para viver aqui. Viva, creia, creia, creia. O Espírito Santo está falando comigo, está dizendo: essa mensagem, ela rompe todas as religiões. Ela não está presa a uma denominação. Ela não está presa a uma escola teológica. Ela rompe, ela é solta, ela é livre, ela é direta, ela é oficial. Ela vem de Deus. Ela rompe as filosofias, rompe os conceitos. Ela rompe tudo. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos vocês que estão ouvindo. Amém. Jamais, nunca mais serão os mesmos, queiram ou não. É para aqui, para esse mundo onde há países, onde há a ONU, a Organização das Nações Unidas. É para aqui, para esse mundo. É para aqui. Amém. Onde há igrejas, onde há denominações. É para aqui. É para aqui, é para você, onde há crianças, onde há adultos, jovens, adolescentes, juniores, onde há idosos. É para aqui. Onde há casais. É para aqui. É para aqui, o Espírito Santo manda dizer: é para esse mundo onde há ciência. É para aqui, onde há ciência. É para aqui, onde há religião e ciência. É para esse mundo. Aonde tua humanidade alcançar, o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido agora. O que é ser humano? O que é ser humanidade? Aonde a tua humanidade alcançar, é onde o projeto de Deus alcança. Tudo que é humano em você, é onde Deus alcança. Todas as doenças e enfermidades desapareçam agora. Todas as opressões malignas desapareçam agora. Todas as prisões e cadeias, todas. Toda violência. Pessoas presas, cativas por sequestros, sejam libertas agora. Crianças sendo violentadas e abusadas, sejam libertas agora. Pessoas que estão no leito da dor, sejam libertas agora. Curadas agora. Eu não estou pregando um evangelho departamental, dividido em departamentos, para um tempo futuro. Agora esse evangelho alcança o mundo inteiro, em qualquer lugar, aonde for ouvido essas palavras. O propósito, a vitória de Deus se manifesta lá. Toda opressão sobre o mundo, dessa pandemia, toda opressão sobre o Brasil, é desfeito agora. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. E pelo sangue do Cordeiro, a vitória de Deus se manifesta. Amém? A mente das pessoas seja liberta agora, do mundo inteiro. Liberto das religiões, liberto dos conceitos terrenos. Não se preocupe não, que a responsabilidade é de Deus. A vitória é dele, a obra é dele. Ele é que vai fazer do jeito que ele é. Em nome de Jesus, nós ministramos agora. Em nome de Jesus. Toda dificuldade dos casamentos, na vida dos casais, são destruídas agora. São desfeitos agora. Em nome de Jesus. Toda dificuldade na vida dos filhos, todo sofrimento, todo nervoso, toda violência nos lares é desfeita agora. Toda opressão sobre crianças é desfeita agora. Toda dificuldade que as crianças têm para aprender é desfeita agora. Todos os problemas que há na humanidade, a ordem de Deus é a vitória de Deus para as pessoas. Seja qual for o problema, seja qual for a doença, seja qual for o problema profundo, difícil ou fácil, seja qual for a esquizofrenia, o tipo de doença mental que a ciência acha que é doença mental, mas são espíritos malignos, é desfeita agora. Toda prisão, essas pessoas sofrem, essas pessoas são torturadas, são libertas agora. Todo coma, pessoas em coma, é desfeito agora.
Em nome de Jesus. Todo vício é desfeito. Toda dor, toda angústia é desfeita agora em nome de Jesus. Todo problema nos governos, toda ameaça de guerras e rumores de guerras é desfeito agora. A palavra que tem que se cumprir é a vitória de Deus. Em nome de Yeshua e pelo sangue do Cordeiro. Amém. Glórias ao Eterno. Nós abençoamos todos vocês. Sexta-feira estaremos de volta às 19 horas e domingo também. Amém? Recebam a vitória de Deus. Eu vejo que o rosto dos irmãos já não está o mesmo. A face dos irmãos mudou. O ambiente está mais iluminado, mais claro. Amém? A presença de Deus está forte. Amém? A presença do carpinteiro de Nazaré está forte. Há muito fogo queimando mesmo em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que têm dízimos e ofertas, propósitos, primícias, esse é o momento que nós consagraremos a Deus agora. Pai, nós consagramos a Ti os dízimos, ofertas, propósitos, primícias, que são ordens da Tua palavra, para o sustento e a manutenção do Teu ministério, ó Pai, para a propagação do Teu evangelho. Nós repreendemos todo devorador e ministramos as bênçãos sem medida. Abençoamos a fidelidade dos Teus filhos, ó Pai, que pela fé entregam mistérios a Deus. Em nome de Jesus, agora e para sempre, e pelo sangue do Cordeiro. Amém. Shalom, e até sexta e até domingo, às 19 horas, estaremos de novo com live. Amém. E pregando o evangelho aqui com os irmãos daqui de Ganduí de Salvador, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom. Shalom. Aleluia. Glória a Deus. Vou tentar tirar aqui.